Fala, maninhos e maninhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala são os primos do GBT. E no vídeo de hoje a gente vai. Eu vou fazer umas perguntas na vida da minha avó e ela vai ter que responder. Tá. Mas primeiro deixa muito like, 10 likes, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, aparece a notificação. É isso. E rumo aos 100 inscritos. Primeira pergunta: tu nasceu com. Tu nasceu marrom, branco ou preto? A avó, ela é filha de italiano, sou descendente de italiano com uma raça pura, né, que seria o brasileiro. Tem a avó que era descendente de bugre, tem na minha família alemão. Então nós temos assim, a avó tem uma mistura de raça. Então a avó é branquinha, mas tem irmãos morenos, tem outros mais claros, outros nem tanto. Mas é uma mistura de raça. Quantos irmãos tu tem? A avó ela tem 8 irmãos, mas atualmente tem 2 que já faleceram e nós estamos em 6 vivos. Você veio de uma família humilde ou desumilde? Olha, é uma família humilde. Meu pai sempre foi muito trabalhador, um homem que fez as provisões para a família, muito pessoa que correu atrás. Naquela época era muito difícil para conseguir as coisas, porque não tinha a tecnologia que existe hoje. Antigamente as coisas para ser conseguida, o homem tinha que trabalhar muito e a mulher não colaborava com a despesa da casa, porque ela tinha muitos filhos, ela tinha que fazer o trabalho da casa. Naquela época não tinha uma padaria perto para ir buscar pão, não tinha um supermercado perto para ir buscar o arroz, a farinha. Tinha que comprar naquela época, como se eles diziam, vamos lá, venda, fazer o rancho. Daí lá buscava de bolsa. Naquela época dizia uma saca de arroz, uma saca de açúcar, de feijão, lata de banha, para trazer para casa para fazer o alimento para a família o mês todo. Então era tudo muito difícil. Daí tinha que se programar para ir buscar as coisas e daí se quisesse a dona de casa para alimentar a sua família, ela tinha que fazer o pão em casa, a massa, o aí tinha assim, era um dia muito feliz, o dia que a gente se reunia para. Hoje é dia de fazer pão, uma vez por semana. Aí nós tínhamos que levantar cedo, providenciar, fazer o fermento, amassar o pão numa bacia bem grande, porque era 8 crianças para dar comida, mas os adultos. Então, era na média de 10, 11, 12 pessoas para alimentar. Aí a gente tinha que levantar cedo, fazer o pão, amassar, às vezes dividir a massa em 4 partes, porque a gente era criança, não conseguia ajudar a mãe da gente sovar todo o pão assim, era muito, e tinha que ir no braço, aí fazer o forno, assar no forno a lenha lá fora, feito de tijolo, forno, uma tampa assim de madeira, colocar lenha lá dentro, esquentar, dar o ponto. E daí quando o pão já estava na forma, tudo arrumadinho, bonito, aí levava no forno, assava, tinha o tempo certo para não deixar queimar e nem ficar cru. Daí eu tirava, trazia aí aquelas bacias com 9, 10, 12 pães grandes, assim, para alimentar a família. Aí as mães antigamente aproveitavam para fazer um bolo, para aproveitar o forno, fazer cuca. Então era assim que funcionava.
E também tinha que levantar cedo para ir lavar roupa, principalmente quando o tempo estava bom, porque a avó vem de uma geração que não conhecia máquina de lavar. E aí, quando tinha sol, a gente tinha que ir num lugar assim que tinha uma água corrente, porque não tinha água encanada em casa, tinha que buscar de balde. Daí a gente tinha uns latão assim bem grande e enchia aquele latão para pegar água para fazer café, fazer o almoço, lavar louça. E daí lavava a roupa lá no tanque. Era daquele tempo que tinha que quarar a roupa. Daí depois esfregava na mão, daí depois torcia, secava. Então era uma época assim bem difícil, mas prazeroso. Quantos sobrinhos você tem? Olha, eu não consigo te responder agora de imediato, mas é bastante, porque cada 8 irmãos, cada irmão tem no mínimo dois, outros três, outros tem 4 filhos. Só fazendo conta que eu no momento não consigo me lembrar. Tá, tu tem. Eu nem sei quais são os seus irmãos. Então, quantos afilhados tu tem? Afilhada, a gente tem bastante, porque naquela época os próprios tios, avós, batizavam as crianças, ficava tudo na família, era tudo compadre, tudo ali junto. Não tinha essa de convidar lá o amigo, aquele amigo, para batizar, era tudo o irmão batizava outro irmão, a avó batizava os netos. Então a avó tem bastante afilhado. Deixa eu ver. Quantos anos tu engravidou? Olha, aí já é uma história que já vai para outro lado, né? Porque eu sou de uma geração que casava cedo. As mães naquela época achavam que a filha mulher não precisava estudar muito, ela tinha que aprender como eles diziam, ser uma dona de casa, ela tinha que aprender a cozinhar, lavar, passar e estudar. Eles não, os pais antigamente não se portavam muito de queria que os filhos estudassem, se formassem. Era muito poucos que se formavam. Então a gente casava cedo, aí eu virava aquela mesma sequência do que aconteceu com as minhas avós, bisavós, minha mãe. Crescer, estudava um pouquinho até aprender a ler, escrever, daí depois já em seguida ficava mocinha, delas achava que já sabia cozinhar, já sabia cuidar de uma casa, elas achavam interessante a gente casar, e daí elas escolhiam o marido pra gente, não era a gente que escolhia o marido. Aí ela dizia, aquele rapaz ali é um bom moço, trabalhador, vai ser um bom marido, um bom companheiro, um bom pai para os teus filhos. Daí a avó, quando eu tinha 15 anos, ela disse assim, tinha um moço que trabalhava com meu pai naquela época tinha, hoje diz mercado, naquela época dizia uma venda, um armazém. Daí ele cuidava lá dela, ele disse assim, para minha mãe, gosto da sua filha, a senhora me autoriza eu casar com ela? Daí ela disse, sim, ela vai casar contigo. Daí quando eu tinha 16 anos já estava casada. Daí com 17 anos já tive a minha primeira filha. Eu não tinha experiência de como cuidar de criança, porque eu cuidava dos meus irmãos, mas não era a mesma coisa de ter uma casa, cozinhar. Então a avó desde cedo já teve que lidar no fogão, de cozinhar, de fazer as coisas. E daí depois, naquela época a gente não sabia como fazer, como evitar um filho, nem hoje, as orientações são diferentes. Daí depois eu tive uma segunda filha, ali 2 anos, e daí eu já estava espertinha, daí já sabia como me cuidar para não ficar. Eu não queria ter 8 filhos que nem minha mãe.
nem minha avó que tinha 11 filhos, eu não queria isso para mim. Eu queria menos filhos para poder cuidar melhor. Queria que elas tivessem uma vida melhor. Era essa a minha maneira de pensar, porque a pessoa muito humilde não tem aquelas condições de proporcionar para os filhos um estudo, uma roupa, uma coisa boa para eles. Então eu, desde cedo, mesmo casando cedo, eu pensava, eu não quero ter muito filho que nem minha mãe, porque eu quero um futuro melhor para eles. Qual foi a sua reação ao saber que tu ia ser vó pela primeira vez? Olha, até chegar ao ponto de ser vó, a história é muito grande, porque a princípio tu tem 2 filhas e muito trabalho para criar elas e sempre me preocupando com a educação delas, que elas fossem uma pessoa melhor do que eu, porque eu criei elas assim meio, como se diz, na ignorância, porque eu não tinha a instrução, a orientação que hoje os pais, as pessoas têm. Eu era uma pessoa que não tinha televisão, naquela época tinha um radinho para escutar, então eu queria que as minhas filhas estudassem. Eu não preparei elas para ser dona de casa, preparei elas para elas terem um futuro melhor que o meu, que elas trabalhassem, que elas tivessem uma vida independente, fosse independente. Casamento seria uma consequência do decorrer da vida. Se elas encontrassem uma pessoa que elas amassem, que elas gostassem, aí elas iam decidir casar ou não, porque eu não ia interferir na vida delas de eu escolher marido para elas. Eu não queria isso, como aconteceu comigo, eu não queria que acontecesse com elas. Então, a minha preocupação primária não era crescer e você ser avó. Não, eu não pensava assim. Claro que eu queria ser avó um dia, sim. Isso estava nos meus planos, porque sempre gostei de criança. Mas eu queria que elas estudassem. Aí, sabe, que até que a criança vai estudar, a menina vai crescer. Eu queria que elas terminassem. O segundo grau, para mim, era importantíssimo, porque era muito pouco estudo. E faculdade eu achava assim, porque eu não tinha condições de pagar e dar uma faculdade para uma filha. Então eu achava assim, que ela ia fazer uma faculdade o dia que elas tivessem condições de pagar a faculdade, porque o pai delas não tinha condições de pagar. Eu não trabalhava fora, então eu não tinha como ajudar, dizer eu vou ajudar a pagar a faculdade. Eu ainda permanecia naquela vidinha dentro de casa. Então eu sou de um tempo que para ser avó a menina tem que namorar.